Bom dia para você que passa a nos acompanhar agora. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor a corações que estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, de maneira particular. Eu sei que o Senhor vai falar com você também, como vai falar com a comunidade aqui. O tema da mensagem de hoje é a suficiência para uma vida plena. A suficiência para uma vida plena. Na semana passada nós trouxemos a mensagem de que só é possível, de fato, crer em Deus, estar na presença dEle, só é possível restaurar a comunhão com Ele por intermédio de Cristo. E isso segundo o testemunho das Escrituras. O testemunho que Deus deu nas Escrituras. As Escrituras é o testemunho de Deus acerca do seu Filho, acerca do plano de Deus. Se você quer saber qual é o propósito de Deus na tua vida, procura nas Escrituras, você vai encontrar. Se você quer saber por que nós precisamos ser salvos, procure nas Escrituras, você vai entender qual é a necessidade tua e por que Cristo veio, por que Cristo morreu, por que Cristo ressuscitou e por que Ele vai voltar. Aleluias! Então, é o testemunho de Deus nas Escrituras que é imprescindível que você conheça. Qualquer outro posicionamento, qualquer outra opinião, conhecimento humano, não passa de meras palavras. Tudo que é acerca de Deus está na Bíblia, está nas Escrituras. E do ponto de vista bíblico, a gente tem falado um pouquinho sobre essa confusão entre fé e crença, Do ponto de vista bíblico, qualquer crença em Deus, que a pessoa diga, eu confio em Deus, eu creio em Deus, não configura a fé bíblica, não é a fé bíblica. A fé só é verdadeira quando a pessoa obedece ao mandamento de Deus, que Deus estabeleceu nas Escrituras, que é crer em Cristo Jesus, o seu Filho amado, o seu enviado, o Cordeiro de Deus. A fé só é verdadeira quando a pessoa obedece o mandamento de Deus, que é crer em Cristo. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a crendice de ninguém se não estiver baseada na palavra. Por isso que é essencial compreender o conceito de fé nas Escrituras. A coisa está tão bagunçada, até no meio evangélico, nos princípios básicos da doutrina cristã, que é preciso falar sobre isso. O Senhor tem incitado comigo para que eu fale e explique o sentido da fé, porque a fé tem se misturado com um monte de coisas. Mas a fé bíblica, ela precisa ser entendida à luz das Escrituras, e ela é apresentada na Bíblia como se referindo a um dom de Deus. Ele é concedido aos homens na pessoa de Cristo. A fé na Bíblia é um dom de Deus concedido para nós na pessoa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz, conhecido esse versículo, muito recitado, mas precisa ser compreendido à luz das Escrituras como um todo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não é algo que eu crio, não é algo que você, pelo seu pensamento, pelas suas crenças, pelos seus misticismos, que você cria. Fé é um dom de Deus na pessoa de Cristo, vem de Deus. Então a verdadeira fé bíblica está centralizada exclusivamente no Senhor Jesus. Aleluias por isso, a gente precisa entender isso. Cristo é a essência da fé, a fé que salva, a fé que nos leva à plenitude de Deus, a fé que devolve para nós a glória perdida no Éden, a fé que nos coloca de volta no propósito para o qual Ele criou todas as coisas e nos faz participar do seu reino e do seu propósito eterno. É muito importante porque as Escrituras nos dão esse parâmetro, nos dão essa perspectiva. A vida não se resume a isso aqui. Esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo dos homens, que a Bíblia chama, é um tempo que vai passar. É um tempo que tem determinado por Deus o fim dele.
Isso é um desígnio de Deus. O que está revelado pertence a nós, e o que não está revelado pertence a Deus. O que a gente sabe é que esse tempo dos homens vai acabar. Porque o reino de Deus vai ser estabelecido em todo o mundo, em toda a criação. Então, quando a gente lê na Bíblia que a salvação vem pela fé, isso significa que a salvação vem por Cristo. A salvação vem pela fé, vem por Cristo. É nesse aspecto que eu digo sempre, né, que a fé, ela diz de um ente pessoal, de uma pessoa, pois Cristo é o dom de Deus. Cristo é a fé manifesta. Eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa em Gálatas, né? Gálatas 3, no capítulo 3, a gente já estudou bastante sobre a fé que se manifestou. Gálatas 3, Paulo fala dessa fé que se manifesta. E é interessante que Paulo aqui está se dirigindo muito aos judeus. A gente tem que entender que a Bíblia, numa primeira visão, ela está se dirigindo aos judeus, porque, primeiramente, a palavra de Deus, o mandamento de Deus foi direcionado ao povo de Israel. E, em sequência, depois de Cristo, a igreja. Mas as palavras, o fundo, muitas vezes, Paulo está falando que nem nesse caso de Gálatas, que ele vai falar que a lei foi dada como um aio para conduzir o povo a Cristo. A lei foi dada para judeus, não para os gentios. Então a gente não tem que se meter nessa história. Não tem que confundir as bolas. A lei foi dada para o judeu. Tá? Então, Paulo está falando sobre isso. Olha, a lei foi dada, não é para você se justificar, porque o judeu estava querendo se justificar diante de Deus pela guarda da lei. Mas a lei mostrava que eles eram condenados. E que eles jamais seriam salvos pela lei. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Porque se falhar num ponto, falha em tudo. Está na palavra isso. Então, Paulo vai dizendo em Gálatas sobre isso. É interessante você ler esse capítulo com muito cuidado, estudá-lo. Gálatas 3, eu vou destacar agora o versículo 23, onde ele diz assim: mas antes que a fé viesse, presta atenção nessa linguagem de Paulo, antes que a fé viesse, não existia fé antes? Né? Então, é interessante você pensar, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Quem? Os judeus. E encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então, eles estavam guardados pela lei para a fé que havia de se manifestar. Aí no versículo 25, eu não pus na projeção, mas está no versículo 25, se você for ver. Mas depois que a fé veio, quem é que veio? Filho de Deus, o prometido no Éden, o descendente prometido a Abraão, a Davi, nasceu, a fé veio. A fé veio, ela encarnou. Ele encarnou. Meu Deus, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então é um absurdo. Igrejas evangélicas que dizem crer em Cristo, querendo guardar lei, querendo guardar sábado, querendo guardar isto, que pertence ao povo judeu e não faz parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é livre de todo jugo. Ela não está debaixo de aio, ela está debaixo da graça e da presença gloriosa do Senhor e Rei Jesus, aleluia. Que coisa tremenda, amados. Cristo é o fundamento, é o firme fundamento da nossa esperança. Daqueles que esperam para a salvação, lá em Hebreus 11:1 fala sobre isso. Cristo é o tema do Evangelho. Que Judas diz assim, em Judas 1:3, Cristo é a fé que foi dada aos santos. Está lá em Judas, livro de Judas, um capítulo só, versículo 3. É a fé que foi entregue aos santos. Por isso que é dito que a salvação é pela fé. Ou seja, é pelo Evangelho de Cristo, pela doutrina de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. É pelo Evangelho, e somente pelo Evangelho, você que está me escutando, pelo Evangelho de Cristo, que o homem é salvo. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que isso seja plenamente claro na tua vida. É pelo Evangelho, e somente pelo Evangelho de Cristo, que o homem é salvo. Não é por guardar mais a lei, para o judeu, não é por guardar tradições humanas conforme os gentios, não é por isso, não é por aquilo, é somente por Cristo. Por isso que é dito que é pela graça que o homem é salvo, visto que Cristo é a graça de Deus, que traz salvação a todos os homens por meio da fé. Cristo, a fé manifesta.
Então é graça, porque Deus que providenciou. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11, Novo Testamento. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, olha só, trazendo salvação a todos os homens. A luz resplandeceu nas trevas, iluminou tudo. Iluminou tudo não, iluminou aqueles que se deixam iluminar. A luz se manifestou nas trevas. Eu sempre costumo dizer que trevas não é combatida, trevas é iluminada. Quando você está com uma pessoa que não conhece a Deus, você não tem que ficar debatendo com ela, você tem que iluminá-la. Iluminá-la, que nem a Paula falou, né, com a palavra. Não é fechar a boca e deixar as trevas ali falando as besterol dela e você ali ouvindo e nem se mexe. Como que Deus é glorificado se você não abrir a tua boca, né? Como é que Deus vai ser glorificado? Como é que essas pessoas vão ser salvas? No mínimo questionadas para buscar a verdade, se a gente não ser a luz e o sal da terra. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, mas você precisa ouvir isso. Você precisa entender, porque não cai do céu sobre a minha cabeça e aleluia, glória a Deus. Não, eu tive que entender. No começo titubeei. Mas eu tive que aprender, eu tive que me submeter, eu tive que renunciar a algumas coisas. Eu tive que abrir mão de coisas que eu pensava. E você tem que entender isso pela palavra. Não adianta você querer teimar com Deus. Não é comigo que você vai teimar. Você vai teimar com Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus, nós cantamos isso agora há pouco. Jesus é tudo, é meu lugar, é o meu refúgio, meu esconderijo, é a minha força, é aquele que me levanta, é aquele que me segura e fala, vai! Jesus é tudo que nós precisamos para a salvação e para a vida plena. E quando eu falo vida plena, amados, não estou falando apenas neste mundo, eu falo de vida eterna. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente entende a morte, por isso que ela é uma coisa dolorida demais. Porque Deus colocou a eternidade dentro de nós, porque Ele soprou dentro de nós o Espírito dEle. Então a gente tem sede dEle, na verdade a gente não dá esse nome. Você tem sede, você fica buscando em psicólogos aquilo que você vai encontrar na palavra. Eu não descarto o papel do psicólogo porque ele tem a importância dele neste mundo. Mas você não pode descartar a palavra, porque é através da palavra, através da obediência a essa palavra, que eu recebo a cura completa. Eu sou testemunha, eu passei por psicóloga. E não repudio isso, foi necessário para mim num determinado momento da minha vida, passei por psicóloga. Lá em Santos, uma pessoa muito amada, crente em Cristo, me ajudou. Mas um dia eu e Deus, é aquilo que eu preciso buscar na fonte, não adianta, Deus me fez isso, Ele me fez buscar nele, busca em mim. E eu encontrei. E quando eu cheguei para a minha psicóloga, eu falei assim, na sessão, a última sessão que eu fui, eu falei assim para ela, olha, a minha amada, essa é a última sessão que eu faço contigo. Não faço mais, não é assim que se interrompe uma terapia. Não, vai ser assim, porque eu encontrei aquilo que eu precisava. Eu encontrei. Quando você encontra, nada tira, nós cantamos isso. Nada me tira da posição que eu preciso estar. E é isso que a gente precisa entender. Cristo é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Entenda isso. É como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o Senhor disse também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ele estava falando, busca a mim. E as demais coisas serão acrescentadas. Quem entendeu isso, né, Paula? Quem entendeu isso na igreja? Vive isso. Vive. Porque entendeu o propósito. Entendeu. Já trouxe da eternidade para agora. Aquilo que é uma realidade na eternidade.
Eu sou cuidada, eu não fico... Isso não quer dizer, porque as pessoas são muito engraçadinhas, né? Isso quer dizer que eu posso ficar na minha redinha e Deus vai me suprir tudo? Não, meu querido, não tira a tua responsabilidade, porque o que é tua responsabilidade, o que é minha responsabilidade de fazer, que é trabalhar, que é estudar, que é ir no mercado, fazer compra, cozinhar. Eu tenho que fazer porque essa parte é humana, faz parte da minha necessidade de vida aqui, mas eu estou falando de dependência do Senhor, de coração que está ligado com Ele e que espera nele em todo tempo. É diferente. E quando eu falo disso, amados, que você precisa buscar Cristo, e Jesus é tudo que você precisa, eu quero dizer para você que não há necessidade de buscar algo mais. Porque até no meio evangélico estão se buscando algo mais. Como se Cristo não fosse suficiente. Infelizmente, eu digo isso com dor, porque eu também fui ensinada em muitos aspectos no começo da minha vida cristã por conceitos e uma doutrina que acabou se desviando da verdade da palavra. Não há necessidade de buscar algo mais. Não há necessidade de adicionar regras de conduta, rituais, filosofias, para complementar a obra de Cristo. Não precisa mais nada. Não precisa. Porque ninguém e nada neste mundo podia satisfazer a justiça de Deus. Tanto que a lei foi dada para os judeus e a lei não podia justificá-los. E a lei organizava, né, o povo, a lei organizava o povo, só isso. Ninguém e nada podia satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado do homem. O homem pecou contra Deus, o homem ofendeu a Deus, o homem vive ofendendo a Deus. E ninguém podia satisfazer a justiça de Deus, mas o Filho de Deus veio e satisfez completamente a justiça de Deus. Por isso que Pedro, quando discípulo de Jesus, se tornou o apóstolo de Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Põe isso na tua mente, no teu coração. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é Maria, não é José, não é Ciclano, não é Beltrano. É somente Jesus Cristo, o enviado de Deus. Põe isso no teu coração para o teu bem eterno, em nome de Jesus. E Pedro também fala, Atos capítulo 2, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não interessa como é que foi a sua vida, não interessa como está sendo, o dia que você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Invocar o nome do Senhor quer dizer crer, confessar, né? Se submeter a Ele como Senhor da vida. Prega-se tanta coisa por aí, amados. Prega-se tanta coisa para se alcançar felicidade, realização, satisfação interior. Mas tudo isso você só encontra. Tudo isso você só vai encontrar em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E eu vou te explicar por quê. Cristo não é uma opção entre muitas. Cristo não é uma religião. Ele não é uma opção entre muitas. Ele mesmo disse sobre ele mesmo, né? Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. A salvação, amados, não está em eu guardar ritos, tradições, em méritos que eu faça isso ou deixe de fazer aquilo. Não está em nada disso. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo, porque somente Ele é suficiente para Deus. Entende? É para Deus. Somente Ele salva. Cristo é suficiente. Diga aleluia. Eu só tenho que descansar. E quando eu falo descansar, é se submeter. É obedecer. Porque quem obedece, quem confia, obedece. Descansa. Você tem a real compreensão dessa verdade? Você tem a real compreensão de que Cristo é suficiente para você? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses,
ele traz essa verdade logo no início da sua carta aos Colossenses. Colossenses, eu quero te convidar para você ler comigo essa passagem. Colossenses capítulo 1, versículos de 12 a 20. Eu quero que você leia comigo, pausadamente, cada frase dessa passagem maravilhosa que Paulo fala. Veja bem, vamos comigo. Colossenses 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Quem te fez idôneo? Quem te fez idôneo? Está escrito na palavra. Pai. O Pai. Não é você. Nada que você faça satisfaz a Deus, porque a obra que glorifica a Deus é a obra que Ele faz em nós. Põe isso na cabeça, crente. Tem tanto crente querendo comprar Deus com as suas obras e não vai comprar em nada. Pior. Pode perder o que tem. Pode perder o que tem. Palavra do Senhor. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Para quê? Para participar da herança dos santos na luz. Então, ter a Deus, buscar a Deus, buscar essa paz com Deus e ter uma herança na luz. Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. Veja que é uma ação de Deus, né? É uma obra de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas, porque o mundo jaz no maligno, jaz nas trevas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é espiritual, mas é real. Por enquanto está no nível espiritual, mas é real e vai se consolidar sobre toda a criação. Creia e participe em nome de Jesus disso. Em quem, versículo 14, em quem em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E agora vem uma coisa aqui, que mexe com o ego, mexe com as trevas, mexe com tudo. Por causa disso, Jesus foi crucificado. Por causa disso aqui, Jesus foi crucificado. Os sacerdotes o acusaram disso. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção nisso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. O profeta Isaías avisou. O nome dele será Jesus, Emanuel, Deus conosco, aleluia. Isaías 7,14. Por isso que ele também disse, eu tenho falado nisso porque para mostrar, ele disse para Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. E ele foi condenado por causa de dizer que ele era filho de Deus, ou seja, ele declarou a divindade, no sentido de que ele proveio de Deus, ele era filho de Deus, e ele foi condenado por causa disso. João, depois você lê lá em João 19, versículo 7, que foi o julgamento dele, que o levou à morte de cruz. Então Jesus é Deus. Jesus não é um anjo de luz, Jesus não é um espírito que foi evoluído, Jesus é Deus, que na eternidade é Deus e vai ser para sempre Deus. Meu Deus! É difícil de entender isso. Versículo 16, porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas. Presta atenção, porque eu quero explicar para você por que Cristo é suficiente. Para mim e para você. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, porque ele é eterno, ele já existe, ele é pré-existente, ele estava na eternidade. Ele é a eternidade, como eu gosto de dizer. E todas as coisas subsistem por ele. Grife isso, esse versículo tem que estar pintadinho aí na sua Bíblia. Ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado por ele, ele é antes de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E aqui é uma outra etapa,
É na igreja que se cumpre o propósito de Deus estabelecido na eternidade. E você precisa estudar isso. A igreja cumpre o propósito eterno de Deus estabelecido em Cristo. E você precisa estudar isso pelas Escrituras, que tem muito erro em cima disso. Né? Mas eu não vou entrar nisso agora, porque isso é outro ensino. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por que primogênito? Porque ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos e está vivo. Vivo! Ele foi o primeiro que ressuscitou, subiu aos céus e está te esperando. Eu e você, aquele, por todos os tempos, até que ele diga, venham todos para mim. Aleluia! Vem para mim, porque eu quero que onde eu estou, vocês também estejam. Oh Pai, oh meu Senhor, Ele é o primogênito, para que tudo, em tudo, tenha a preeminência. Esse é o propósito eterno de Deus, a preeminência de Cristo. E eu quero dizer que é a preeminência de Cristo, porque Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus encarnada. Então eu digo que o propósito eterno de Deus é a preeminência da sua palavra. Ele fala e você confia, ele fala e você obedece e você prospera em tudo. E você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto no devido tempo, que as folhas não caem. Aleluia! Entende isso? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, foi do agrado de Deus que toda a plenitude não habita em nós hoje por causa de Cristo, mas toda a plenitude habitasse em Cristo. Homem. Cristo, homem. E que havendo feito a paz de nós com Deus, né? Pelo sangue da sua cruz. Então a paz que você precisa ter com Deus não é através da sua religiosidade, não é através das suas boas obras, não é através de nada do que você faça, é através da paz pelo sangue da sua cruz. Pelo sangue da cruz, aleluia. É pelo sacrifício, por isso que a cruz tem que ser pregada. O evangelho é da cruz. O evangelho da cruz que diz, se você não tomar a sua cruz e seguir após Cristo, você não é digno dele. Entende? Então, a paz foi feita pelo sangue da cruz. Por meio dele, reconciliar-se, presta atenção, consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Aleluia! É preciso entender isso, gente, é tão simples. Mas como o inimigo embaça essa verdade? Como o inimigo embaça. Como ele embaça, meu Deus. A vida, Cristo é suficiente porque tudo deriva dele. A vida deriva dele. Ele criou e sustenta todas as coisas, diz a palavra. E a coisa mais interessante é que a natureza criada obedece a Deus. Basta ver na prática, aquela passagem do mar, né? Do mar revolto lá, os discípulos, a gente vai morrer, Jesus, você está dormindo, não se importa que a gente morra. Jesus, mas homens de pequena fé, vento, se acalma. E houve bonança. A natureza, as leis, o universo que você nem conhece, nem os cientistas conseguem chegar no fim do universo, obedecem a Deus. A natureza obedece a Deus. Quando ele fala, os montes se transtornam. Né? Quando ele dá ordem, o vento sei de onde e arrasa com tudo. Quando ele ordena, a chuva cai. Quando ele ordena, ela para. A natureza obedece. E eu pergunto para você, e o homem? Aí depois dizem que o homem não tem livre-arbítrio. Que palhaçada! Tu faz o que você quer, você blasfema contra Deus e não existe livre-arbítrio? Isso é a coisa mais linda desse Deus poderoso, criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas por ele mesmo. Te deu livre liberdade de você escolher estar com ele ou não. Por isso que eu falo que o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange.
O livre-arbítrio existe, é lógico que existem limitações para aquilo que eu quero, né? Se eu sair, não adianta eu querer sair voando se eu não fui feita para voar. É óbvio que tem limitações para aquilo que eu quero. Mas o homem foi feito livre para buscar ou rejeitar a Deus e a sua palavra. Né? Então isso é uma coisa que o homem, cabe a você e cabe a mim. Isso é uma coisa linda de Deus, porque isso não diminui a grandeza dele. Tem uma doutrina aí que diz que se Deus... Como assim? Ele é soberano, ele é Deus. Quem sou eu? Agora ele me deu livre-arbítrio, isso é lindo dele, isso é lindo! Porque eu sou livre. Eu não sou um robozinho que ele deu cordinha lá no começo e eu faço tudo que... Sim, senhor, não. Eu faço porque eu entendi, porque ele me deu um espírito que me promove ter entendimento. E é por esse entendimento que ele quer que eu e você busque a ele e o encontre. Mesmo que seja tateando. Se você buscar de verdade, você vai encontrar aquilo que é super suficiente. Se eu pudesse acrescentar em super, né? Ele é suficiente para você e para mim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, Paulo diz, Cristo, é o finalzinho do versículo, tá? Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Entenda isso. O Evangelho de João também diz isso com outras palavras. Evangelho capítulo 1, versículos de 1 a 4, no princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Só lá, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Então, amados, Cristo é suficiente porque tudo que foi necessário para que a existência viesse à tona, veio dele. Ele é a fonte de tudo o que existe. Cristo é a fonte de tudo o que existe. Por isso que a gente não precisa de Cristo e de mais alguma coisa. Não. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Cristo. Você só precisa de Cristo, porque Ele é tudo em todos. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. A vida, a verdadeira, a plena, a cheia da glória de Deus, está escondida, oculta com Cristo em Deus, aleluias. Por isso que Jesus também disse em João 15, 5, quando ele fala da videira, eu sou a videira. Vós sois os ramos, presta atenção nessa figura de linguagem. O ramo só tem vida quando ele está ligado na... Olha lá, você entende como tudo se casa, a conexão da palavra, você entende a conexão da palavra. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, como é que ele permanece em nós? Olha, se eu estou ligada na videira, a seiva da videira corre no ramo. A vida da videira corre no ramo. Né? Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Você entende também isso? É a conexão com tudo que eu estou falando. Então, se eu estou ligada com Cristo, o que está ligado? Em primeiro lugar é crer nele, né? É entregar a sua vida ao senhorio dele. Muda o Senhor. Muda, se você não é mais Senhor de você mesmo, Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Então, eu permaneço nele. Então, eu permaneço nele crendo e permanecer significa obedecer, conhecer a palavra dele e permanecer nele. Quando eu faço isso, eu recebo a vida dele constantemente. Olha lá, não para. Flui a vida dele para mim direto, pela obediência. A palavra está fluindo em mim e cumprindo aquilo para o qual ela foi lançada na minha vida. Aleluia! A gente precisa entender essas coisas pela palavra. Isso não vai vir na filosofia para você. Isso não vai vir da física quântica. Não! Vai vir da palavra, de você pôr teus olhos na palavra e falar, Pai, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer. É pelas Escrituras. E quando a gente encontra Jesus, nós encontramos a plenitude. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Que agora habita em nós, que agora habita em mim, que agora habita em você, que crê em Cristo, confessa Ele como Senhor da sua vida. Toda a realidade descansa perfeitamente nele. Tudo descansa nele. E João,
testifica também de uma maneira muito linda em João, capítulo 1 ainda, versículos agora 14 e 16. Olha que ele fala, João. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 16, e todos nós temos recebido, eles, né, os discípulos ali, ele está testemunhando dele e dos discípulos, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Que declaração maravilhosa, que declaração incrível. Tudo está em Cristo, amados. Nenhum tesouro, nenhum recurso deste mundo se compara a Cristo. Nenhum tesouro ou recurso nós temos além de Cristo Jesus. Ele é a provisão de Deus para nós. Que você, amado, possa experimentar essa riqueza insondável de Cristo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Em toda a sua profundidade e amplitude, que você experimente isso. Eu falo com todo o amor por você. Eu nem conheço quem vai me ouvir, mas o Espírito conhece. E para vocês que já creram em Cristo, e para você também que já creu em Cristo, a essência é: permaneça firme no Evangelho. Olhe constantemente para Cristo. Não olhe para os ventos, não olhe para pessoas, olhe constantemente para Cristo, sem se desviar do que foi anunciado por Jesus e pelos apóstolos, que é a base da nossa doutrina. Pois Ele é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Efésios 1, 23. Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro também diz que nele temos tudo o que pertence à vida e à piedade. Não pus aí. Nele temos tudo o que pertence à vida e à piedade. Isso é interessante, essa palavra. Eu estou mostrando passagens porque é importante essa conexão das palavras para mostrar a unidade do pensamento bíblico, tá? E mostra que Deus nos deu tudo para a gente viver segundo o Evangelho. A piedade aí é o Evangelho, a doutrina de Cristo, tá? Então, para mim, tudo que eu preciso para viver segundo a vontade de Deus, segundo as obras que Ele preparou para mim, né? Está em Cristo, está no Evangelho, tá? Ele é suficiente para vivermos a vida aqui até a eternidade. Aleluia, minha vida não vai cessar quando eu morrer aqui. A vida do meu esposo não cessou. Não cessou quando ele fechou os olhos aqui. E eu toquei no corpo dele frio. Porque eu sei que ele está muito quente. Porque eu sei que ele está cheio da glória. Porque eu sei que ele está transbordando de algo que eu não consigo imaginar nessa mente humana que é limitada pelo contexto do mundo caído. Aleluias. Ele é suficiente para vivermos a vida aqui até a eternidade. Creia isso. Não existe, né? Limbo. Como é que é o nome do Badurek lá? Limbo. Não existe purgatório. Fechou os olhos aqui. Vai ser o teor das mesmas mensagens um pouquinho na frente. Aguarde. Fechou os olhinhos aqui. Apagou. Deus chamou o Espírito. Ou você comparece diante de Cristo para aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, ou você comparecerá diante do trono branco para a condenação eterna. 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 Eu quero frisar a graça. Eu quero frisar a vida. Por isso que eu gasto a minha vida para estudar e para transmitir para você vida. Porque o que interessa é que você tenha a vida de Cristo em você. E que quando você partir daqui, você tenha essa segurança. Meu esposo tinha essa segurança, eu tenho. Os meus irmãos têm. Aquele que crê em Cristo verdadeiramente pela palavra dele, crê que quando fechar os olhos aqui, ele vai estar diante do Senhor para sempre. Que a gente tenha essa perspectiva, amados. Que a gente tenha essa perspectiva, porque isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Quando eu entendi isso com profundidade. Tem cristão que vive assim, ó. Né? Não, porque não tem essa perspectiva. No nosso discipulado, domingo que vem, você vai ver como é importante ter essa perspectiva. Tem que mudar como cristão. A minha postura aqui como corpo, como membro do corpo, tem que mudar. Se não mudar, tem alguma coisa errada. Perigo.
Então, diante dessa perspectiva, as questões dessa vida, a gente passa por problemas, eu perdi meu esposo, eu não queria que ele morresse. A gente achou que a gente ia envelhecer juntos. Fizemos uma casa para curtir, já planejando a nossa velhice. Hoje eu ando pela minha casa, eu não sinto tristeza. Louvado seja Deus, porque eu tenho a palavra do Senhor no meu coração que me dá perspectiva. Então, eu tenho a perspectiva do reencontro. Do reencontro com Ele, glorificado, transformado, sem dor, sem problema nenhum, completamente glorificado. Então a gente precisa viver nessa perspectiva. As questões dessa vida são de menor importância diante da grandeza daquilo que Deus preparou para nós, amados, da salvação eterna, da eternidade. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha que Paulo diz: para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para comparar, não se compara. É uma realidade espiritual para nós agora? Não é vista aos olhos ainda? Não. Mas quem espera pelo que vê? Quem? Né, diz a palavra. Eu espero porque estou fundamentada no fundamento do Senhor, de uma palavra que não pode mentir, de um Deus fiel e verdadeiro. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas essas aflições, essas provações, nos provam. Para ver aonde está verdadeiramente a base da nossa esperança. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Primeira carta de João 5, 11 e 12. E o testemunho de Deus é este: que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto. Mais claro que isso, impossível. É Deus falando, né? O testemunho de Deus nas Escrituras é esse: quem tem o meu filho tem a vida, quem não tem o meu filho não tem a vida. E entenda isso como vida eterna, né? Ou, do contrário, morte eterna. Quando Paulo, né, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele que era um fariseu, um religioso, formado na universidade, né? Lá diz em Atos capítulo 22 que ele fala o testemunho dele, da conversão dele. Quando ele encontrou com Cristo, e ele compreendeu quem Cristo era mesmo, que até então ele perseguia os cristãos, porque até então ele estava a serviço dos sacerdotes, para matar os cristãos que ainda continuavam. Cristo já estava morto. Agora ele perseguia os cristãos para matá-los, porque era a ordem dos sacerdotes, servo das trevas, né? E quando ele compreendeu quem era Cristo, a mudança foi tão verdadeira nele. Um homem formado, um homem intelectual, olha o que ele vai dizer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ele decidiu: eu não quero falar de nada mais. Eu não quero falar de nada mais, a não ser de Cristo. Olha o que ele vai dizer, primeira carta aos Coríntios, pelo texto bíblico agora. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Peraí, deixa eu ver aqui, porque o Senhor está me falando uma coisa aqui. Peraí, calma aí. 1 Coríntios 2:2, aqui. Ó, presta atenção o que Paulo vai falar aqui. Depois que ele encontrou com Cristo, entendeu quem Cristo era, ele vai dizer isso. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Porque isso era um escândalo para o judeu. Era um escândalo. Preste atenção. E aí não está no texto, mas depois você olha aí, ele vai continuar dizendo e vai falar assim, ó. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, o que ele está falando? Ele não estava pregando historinhas para satisfazer as emoções das pessoas. Não, ele se ateve a pregar a palavra. O que a gente vê em muitos lugares aí hoje é pessoas com gracinhas, é pessoas com historinhas.
Mas Deus quer que eu abra minha boca para anunciar a palavra dele, porque a palavra dele é que tem poder. É ela que transforma, é ela que o Espírito Santo usa para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está cheio de igreja pregando historinhas que satisfazem o ego das pessoas, a alma doente que não foi curada por Cristo ainda, porque não tiveram um verdadeiro encontro com a luz da vida. E ele diz, olha, eu não fui com vocês com palavra de sabedoria humana, porque se eu viesse aqui contar historinha, todo mundo ia se alegrar, a igreja estaria cheia. Para que a vossa fé, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Eu como serva do Senhor, não é porque eu sou ministra do Evangelho, todos vocês são ministros do Evangelho, você que creu em Cristo, você é ministro do Evangelho. A nossa função é essa, que você teve a experiência com o Senhor. Ele quer que a gente abra a boca para falar a palavra dele. Não é para dar risadinha. A risada tem um momento próprio, mas quando o assunto é Deus, abra a boca para falar a palavra da verdade. O evangelho da luz, da vida, que é Cristo Jesus crucificado. Então Paulo diz isso, é lindo isso. E na sua carta aos Filipenses, eu vou terminar com esse texto, porque na sua carta aos Filipenses, Paulo vai mais longe ainda. Ele vai dizer uma coisa tremenda. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 em diante, diz assim, olha só. E na verdade, Paulo, rico de conceitos humanos, de religiosidade, quando ele encontrou com Jesus, ele jogou tudo isso fora. Ele encontrou o tesouro. Quem encontra tesouro se livra de tudo mais para ficar com o tesouro. Não fica com miséria. O diabo fica oferecendo miséria para você, coisinhas pequenas, para tirar o foco do poder de Deus que está na palavra. Olha o que Paulo diz, e na verdade, tenho também por perda. Mas toda perda com Cristo é? Cantamos isso hoje, hein? Toda perda com Cristo é lucro. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Por quê? Olha, grife isso, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Oh, santo. Pela excelência. Nossa, você não tem noção do que está acontecendo com o meu corpo. Você não tem noção. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas essas coisas. Nossa, ele perdeu muito. Humanamente falando, né? Cargo, funções, respeito, né? Do sacerdote, ele perdeu tudo. Se tem um cara que apanhou na vida, depois de que recebeu a Cristo e ficou mais preso do que solto, foi Paulo. Paulo pregou mais na cadeia do que livre. A gente não precisa de cadeia não, né? Para pregar. Por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Presta atenção no poder dessa palavra. E achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, isso é muito importante. Achado nele, não tendo nada de mim, é dele. Nada de mim, é dele. No caso aqui, ele vai se referir aos judeus, né? E achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, porque ele era um judeu, ele teve que se livrar dessa obsessão por ter a lei. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, desejo conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Por que ele está falando isso? Porque a mim, a você, corpo de Cristo, resta os sofrimentos de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Ele é a cabeça. Você entende a figura? Cristo é a cabeça, ele está no céu. E nós, como corpo, ainda estamos na terra. Então, resta sofrimentos ainda para nós. Por isso que a gente é afligido. Por isso que a gente é afligido nessa terra.
É afligido porque quando a gente prega, é uma luta. Pregar é uma luta. Você sabe disso. E conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para ver se de alguma forma, de alguma maneira, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo. É isso que eu e você temos que fazer, porque nós encontramos a excelência do conhecimento de Cristo. É isso que você precisa fazer. Encontrar verdadeiramente a excelência do conhecimento de Cristo. E para encontrar isso, meu querido, você precisa reconhecer o senhorio do Senhor. Para reconhecer Ele e confessar como Paulo confessou. Eu encontrei a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para você confessar esse senhorio, você precisa dar o passo de se achegar à palavra. De se achegar às Escrituras, para entendê-la, né? Essa é a base da nossa confiança em Cristo, da natureza de Cristo, é entender pela palavra a suficiência de Cristo. Ela só vai se estabelecer em nós à medida que a gente cresce no conhecimento da graça e da palavra de Deus. A gente não cresce na fé. A fé é única, é uma pessoa. Eu cresço na graça e no conhecimento dele. A gente cresce na graça e no conhecimento dele. Então, à medida que eu cresço na graça e no conhecimento, por isso que você tem que participar de uma comunidade. Por isso que não basta somente crer e ficar em casa. Precisa se submeter ao corpo. Precisa ter o trato de mano a mano. Diferenças, diversidade mais unidade. Diversidade mais unidade, isso é a função do corpo. Nos moldando, ferro com ferro se amola. Mas quando todos estão na mesma unidade de espírito, tudo fica mais tranquilo, mais fácil, mais fluido. Quando todos estão no mesmo espírito. A fé, ela não cresce. O que cresce é o conhecimento na graça e no conhecimento do Senhor, na sua palavra. Porque o princípio é, a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então você precisa da palavra, tá? Eu vou parar aqui, nós temos a ceia do Senhor. Querido, que você possa encontrar essa excelência. Eu testemunho como João testemunhou, como Pedro testemunhou, como tantos na história testemunharam. Quando eu encontrei a Cristo, tudo mais passou a ser esterco. Porque a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, é suficiente para mim. Que seja para você também. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.